E agora é a hora da prestação de serviço e um alerta. Gente, todos os anos, centenas de crianças morrem no Brasil vítimas de sufocamento ou de engasgo. Na maioria das vezes, a causa é a ingestão de determinados alimentos ou peças de brinquedos. De olho nessa preocupante estatística, nós estamos recebendo a pediatra Ana Escobar. Seja muito bem-vinda para nos ensinar, para a gente saber exatamente o que fazer quando uma criança ficar engasgada. Bom dia, doutora. Bom dia, Ana Renata. Bom dia, doutora. E além de ensinar a socorrer crianças engasgadas, a doutora Ana vai mostrar os alimentos e objetos também que mais provocam esse tipo de acidente. Mas antes, a gente vai relembrar casos recentes que servem de alerta para todos nós, principalmente, tá? Para famílias com crianças pequenas. Acompanhem. Quando eu cheguei, Esta mãe conta que estava trabalhando quando o filho de 1 ano de idade se engasgou. Ela e o marido correram para casa. A funcionária deles afirmou que já tinha conseguido desengasgar o bebê. Quando a gente chegou, que a gente viu o Pedro, ele estava respondendo, quando a gente chamava o nome dele é Pedro, ele olhava pra gente, só que ele estava muito molinho, assim, ele ficava assim, e de repente ele caía a cabecinha e estava salivando, assim, muito. E depois eu olhei nas imagens, de fato, ela fez a manobra corretamente, ela desengasgou ele com um catarro, ele estava um pouco congestionado. Ela fez o desengasgo, né? Mas a gente sabia que alguma coisa estava errada. Na imagem do raio-x, algo estranho. Um negócio desse jeito aqui no esôfago dele. Foi identificado que estava no esôfago. Era muito grande. Os médicos perguntaram aos pais se havia possibilidade de ser uma bateria. Eles responderam que não, mas era. Se você não viu que o seu filho ingeriu, meu filho ingeriu uma bolinha de gude, eu vi. Ok, não tem chance de ter bateria. Do contrário, gente, eu fico até arrepiada falando isso. Sempre tem chance de ser bateria. Então você sempre vai responder que sim, porque o atendimento vai ser em outra velocidade. A mãe mostrou a bateria que foi retirada do esôfago do filho muitas horas depois. O fato de ter ficado 12 horas com a bateria e não ter tido essas complicações, né, é um milagre. Porque a bateria, assim, em 3 horas, ela começa a soltar, liberar coisa, assim, que vai detonando o esôfago, sabe? Na mesma semana, o bebê teve alta. Mas nem sempre o desfecho desse tipo de acidente é feliz. João Emanuel, de 3 anos, se engasgou com um pirulito no interior de Minas Gerais. Ele foi levado ao hospital pelos pais. Deu entrada inconsciente com suspeita de parada cardiorrespiratória. O menino foi atendido pelos médicos, mas não resistiu. Em Alagoas, outra história trágica. Estes foram os últimos instantes de Bernardo, de 5 anos, antes do acidente que lhe tirou a vida. Ele estava com os avós no supermercado. No fim das compras, o menino colocou na boca um chiclete, que já era acostumado a mascar, mas acabou se engasgando. Algumas pessoas tentaram fazê-lo expelir a goma. No entanto, Bernardo teve uma parada cardiorrespiratória. Ele foi levado ao hospital e morreu 4 dias depois. Doutora Ana Escobar, queria que a gente já começasse direto aqui. Me aponte, por favor, quais são os alimentos e objetos que os pais precisam estar alertas sempre. Bom, tem que estar alerta sempre, porque são óbitos que são evitáveis, né? Então, desses alimentos aqui, gente, olha, a uva é muito comum, porque a uva todo mundo tem em casa, as crianças comem com muita facilidade. A pipoca é das campeãs, né? Porque as crianças comem também, põe muita pipoca na boca, né? As balinhas, sem dúvida nenhuma. A gente viu ali no caso o garotinho com chiclete. Com chiclete, então tem que ter muito cuidado, né, com esses alimentos aqui, com todos em geral. Alimentos pequenos, né, principalmente. Agora, e dos brinquedos? Aliás, me chamou muito a atenção o relato ali que a gente viu com relação à bateria. A bateria, pessoal, é dos mais perigosos que tem. Por quê? Porque se há a bateria vai para o esôfago, se a criança engole, engasga, em 2 horas ela pode furar a parede do esôfago. Então ela faz uma necrose e fura. E isso é gravíssimo. Por isso que bateria... Esse tipo de bateria que a gente está se referindo. Esse tipo de bateria, a bateria redondinha, sabe aquela bateria redondinha? Então por isso que toda criança que chega engasgada no pronto-socorro, a primeira pergunta que o médico faz é bateria, porque a gente não tem muito tempo para agir. Então, muito cuidado com brinquedo, com bateria e com bateria, gente. Isso é importante. Agora, doutora, por falar em ação, o que é que a gente faz? Tem uma criança, vamos como é que faz para salvar? Vamos já mostrando. Vamos lá. Depende da idade, é uma forma de manobra diferente? Sim. Um bebê, por exemplo, o que é que a gente vai fazer se perceber que está engasgado?
Exatamente. Então, como é que a gente percebe que um bebê está engasgado? Ele fica, de repente, silencioso, ele fica assim querendo puxar o ar e fica roxinho, tá? Então, a gente tem que pegar esse bebê, né? Colocar no braço, olha, apoia aqui no braço, dessa maneira, ó, virar de lado, fica mais fácil que eu tô fazendo. Segura a mandíbula, põe um pouquinho a cabecinha dele para baixo e dá 5 tapas entre as duas asinhas, os 2 ossinhos, ó. 5 tapas bem fortes assim, tá bom? Depois a gente vira o bebê, vê lá se ele já tá respirando. Se estiver respirando, tudo bem. Se ele tá respirando, tá ótimo. Se não tá respirando, a gente pega 2 dedos e aqui, olha, perto da linha do mamilo, a gente faz compressões torácicas, 5 também, mas mais leves. Não precisa fazer afundar muito, tá bom? Senão depois a gente volta, dá mais 5. E vai nisso até o bebê ficar. Até ele desengasgar. Desengasgar ou ficar inconsciente. Maravilha. Enquanto isso, alguém já vai chamando socorro. Ah, com certeza. Isso Isso é no caso de um bebê. E numa criança maior? Na criança e maior... até os adultos, no caso? Isso, a criança maior de 1 ano e adulto vale a mesma coisa, tá bom? Então, o que que é? Mudou a regra, né? Então, agora são 5 tapas. Você pode virar? Por favor, vou ficar aqui. Ó, mesmo sendo alta que nem a Ana, ó. 5 tapas nas costas, assim, ó, com bastante força. Entre as escápulas. Mãos abertas, né, Isso, doutora? mãos abertas, pega essa parte aqui da mão, 5 tapas nas costas, assim, bem vigorosos. É isso que é importante. Gente, no bebê, na criança, em qualquer pessoa, comecem com 5 tapas nas costas. Isso pode salvar a vida de uma pessoa. Agora, depois dessa manobra dos 5 tapas, Isso. posso repetir aquela outra manobra que a gente... Isso, aí você deu 5 tapas no adulto ou na criança maior. Não funciona, aí a gente faz o Heimlich, dá licença aqui, Por Ana. favor. Você puxa pra frente e pra cima, tá bom? Ela vai estar tossindo, ela vai estar um pouco assim, mas você vê, eu Você pode mostrar baixinha, a posição perto da mão? Ana. Qualquer pessoa pode fazer, ó. A gente segura assim, embaixo da costela, Ok. puxa pra dentro e pra cima. E dá um tranco assim bem forte. Essa é a manobra, tá bom? Então, é uma questão de técnica, não é de força, nem de altura. Muito bem, muito bem. Dá para fazer, gente. Doutora, E salvar uma vida. com Salvar certeza. uma vida. Tanto de bebê, criança ou de um adulto Ou que de um pode adulto. acontecer. Doutora Ana Escobar, muito obrigada, viu? Imagina, Pela eu que aula agradeço. aqui para todo mundo. Doutora Ana, muito obrigada. Obrigada pelas dicas. Imagina. Importantíssimo. E a gente pode sim salvar a vida de quem está ao nosso redor.